Primeiro de tudo, boa tarde. É uma alegria imensa poder estar aqui partilhando com tanta gente maravilhosa um pouquinho do que a gente estuda, né? Das pesquisas que a gente faz e da descoberta que a gente vivencia. Essa é a intenção. E esse livro, Ocultismo Prático, é um livro pequenininho, né? Agora tem uma versão de bolso pequenininha, eu tenho ainda aquele mais antigo, que ele é maiorzinho, mais fininho. Mas como o livro outro que eu ontem falei a respeito, que é Luz no Caminho, são livros muito profundos. Pequenos na forma, porém profundos na vida, né? Grandes na vida. Então a gente vai falar também de uma maneira resumida, claro, mas dar uma pincelada mais ou menos para dizer o que se trata esse tal de ocultismo prático, né? O que é esse tal de ocultismo prático. E aí, depois no final, que não vai demorar muito, a gente abre para as perguntas, tanto referentes à palestra do Osmi, quanto dessa. Tudo está encadeado, então acho que não vai ter dificuldade, né? Então, olha, ocultismo prático, ciência oculta, Raja Yoga. São dois subtítulos desse título, dessas duas palavrinhas, ocultismo prático, sinônimos praticamente dela, né? Então, vamos lá. Ocultismo teórico, teosofia. Ocultismo prático, ciência oculta. A ciência, o que é ciência? Por que ocultismo prático é ciência oculta, né? O que é ciência? Ciência é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano. Em sentido amplo e diversificado, ciência, do latim scientia, traduzido por conhecimento, refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemáticos. Em sentido estrito, ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conhecido através de tais pesquisas. Método científico é o conjunto de regras de como se deve proceder a fim de produzir conhecimento dito científico. Bom, então aqui nós temos alguns conceitos que a gente precisa entender para poder dar prosseguimento. Então, conhecimento e ciência são praticamente a mesma coisa, né? A ciência, ela é tanto aquele conhecimento que a gente adquire, quanto o corpo daquele conhecimento, ou seja, aquilo que nós escrevemos, as experiências que nós fizemos, isso é ciência. Então, é o conhecimento e o corpo desse conhecimento. E tudo isso tem um método, né? Para fazer essa ciência, nós usamos o método científico, que é um conjunto de regras que devem proceder. Então, olha, eu frisei algumas palavrinhas que a gente precisa perceber. Sistemáticos, sistema, método e regras. Por que o ocultismo prático é ciência? Porque ele usa de práticas sistemáticas e de método científico, que é regras para descobrir, para estudar, para se aprofundar naquele conhecimento, tá? Há muitas pessoas que estão à procura de instruções práticas de ocultismo. Faz-se necessário, portanto, esclarecer de uma vez por todas duas coisinhas. Primeiro, ocultismo, muitas pessoas confundem com magia, né? Com ciências ocultas, coisas ocultas, no sentido de poderes a serem usados de maneira egoísta, para o mal, não é isso?
Vamos ver o que é. Então, duas coisinhas que a gente tem que perceber. A diferença essencial entre ocultismo teórico e ocultismo prático, ou o que é geralmente conhecido como teosofia, que é o teórico, e ciência oculta do outro. Porque a teosofia é um corpo de verdades, é um conhecimento teórico. Mas o fato de você estudar teosofia apenas não faz com que você seja um ocultista. Então a gente vai ver essa diferença. A natureza das dificuldades envolvidas no estudo da ciência oculta, ou ocultismo prático. E agora aqui vem uma coisa que depois a gente fala, é fácil, não acho que seja, mas vamos dizer, é porque aqui eu tirei tudo do livro, né? Então no livro está desse jeito, mas não é tão fácil assim. É fácil relativamente tornar-se um teósofo. Qualquer pessoa com mediana capacidade intelectual e com certa inclinação para a metafísica, que leve uma vida pura e altruísta, que encontre mais alegria em ajudar seu próximo do que receber ajuda para si mesmo, que esteja sempre pronta a sacrificar os seus prazeres pessoais em benefício dos outros, que ame a verdade, a bondade e a sabedoria simplesmente pelo que são em si mesmas e não pelo benefício que delas possa oferir, é um teósofo. É tão fácil assim? Então não é fácil ser um teósofo. E mais difícil ainda é ser um ocultista. Mas é que com isso aqui, a Blavatsky estava querendo dizer que, por exemplo, aquela pessoa religiosa que busca vivenciar a religião da qual ela pertence, seja qual religião for, né? Mas que é uma pessoa, vamos colocar entre aspas, temente a Deus, no sentido de se dedicar, devota a Deus, melhor assim, né? Devota a Deus, que tem uma bondade natural, que gosta de ajudar o próximo, que não se importa muito com si mesma. Tem várias pessoas assim, em muitas religiões variadas. Essa pessoa, e que goste de estudar e conhecer algo da vida manifesta. Tem pessoas assim em qualquer religião. Essa pessoa, sem que ela mesma saiba, ela é uma teósofa. Por quê? Porque ela tem essas qualidades básicas, no sentido assim, de ser fraterna naturalmente, desapegada, né? E gostar de estudar. Quer conhecer. Então, por isso que ali diz uma certa inclinação para a metafísica, né? Porque a gente tem que gostar de estudar e buscar entender aquilo que a gente não vê, né? Então, tem até uma certa razão de dizer que é fácil, mas isso não é tão comum, né? É mais fácil, ela queria dizer, do que ser um ocultista. É isso. Então, agora nós vamos ver o que é preciso para ser um ocultista. A gente já viu como é fácil ser teósofo, né? Acho que todos já somos. Então, algo completamente diferente, porém, é trilhar o caminho que conduz ao conhecimento do que é bom fazer, assim como o reto discernimento entre o bem e o mal. Um caminho que também conduz um homem até aquele poder, através do qual ele pode fazer o bem que deseja, muitas vezes sem precisar aparentemente levantar um dedo sequer. Além do mais, há um fato importante do qual o estudante deve inteirar-se, que vem a ser a enorme, quase ilimitada responsabilidade assumida pelo instrutor por causa do discípulo. Opa, aqui já tem mais alguma coisa. Então quer dizer que para ser um ocultista,
eu tenho que fazer um treinamento determinado, porque está falando de instrutor, né? Tem esse instrutor quando precisamos fazer algo específico, um treinamento determinado. Do momento em que começam a realmente ensinar, a partir do momento em que conferem qualquer poder, seja psíquico, mental ou físico, aos seus discípulos, assumem para si próprios todos os pecados daquele discípulo, de acordo com a ciência oculta, sejam de omissão ou comissão, até o momento em que a iniciação torne o discípulo um mestre e, por sua vez, responsável por si mesmo. Bom, um exemplo aqui, o nosso querido Heitor, ele dá aula de desenvolvimento físico, né? Então, de fitness, né? Chique a palavra. Mas uma palavra bem mais brasileira. Coloca um exercício resistivo. Olha, bonito. Exercício resistivo. Olha esse exemplo. Se for fazer agora qualquer exercício que tenha a ver com o exercício resistido, é isso? Eu vou estar totalmente por fora, não vou conseguir realizar, não é mesmo? Vai ser muito difícil, né? Então, o Heitor vai me ensinar. Ele, então, é o quê? Meu mestre, porque ele tem um conhecimento que eu não possuo. E ele, como tem este conhecimento, está capacitado para transmitir esse conhecimento para mim, porque ele passou por um treinamento onde ele adquiriu conhecimento necessário sobre aquele caso específico, que é o exercício resistido. Ele vai ser, então, mestre para mim, que não sei nada disso, né? Então, olha só, mestre tem de vários níveis, é relativo a alguma coisa, né? Neste caso, é um mestre que já passou por todo o estágio evolutivo que nós, como personalidades, estamos agora aqui passando. Ele passou do estágio de ser humano para um outro estágio, além desse, porque, por incrível que pareça, ser humano não é o the best, não é o máximo da cadeia evolutiva. Para aqueles que ainda pensavam, existe algo mais, né? E o que é ser um mestre nesse momento é para aqueles poucos, são muitos, que já passaram por toda essa fase de humanidade, aprenderam tudo o que tinham que aprender e receberam uma formação, um diploma, num outro nível. Eles já não pertencem mais aqui. Mas assim como o nosso querido Heitor gosta de passar para frente o seu conhecimento, ele se dedica a ensinar e a treinar outros, estes seres também, eles abdicam de outros trabalhos ou outros status espirituais que eles poderiam usufruir para ficar aqui ensinando, auxiliando a caminhada da grande maioria que ainda não conseguiu chegar lá, né? Então, eles são os mestres, são desses mestres que a gente está falando. Alguma dúvida? E isso é uma grande verdade, olha, do momento em que eles começam realmente a ensinar, a partir do momento em que conferem qualquer poder, então quando a gente começa a praticar esses exercícios que o Heitor pode ensinar, eu vou adquirir poder. Um poder físico de realizar alguma coisa que eu não tenho nesse momento, né?
Aqui é a mesma coisa, só que eu vou adquirir outros poderes. Lembra que num dos 3 objetivos da sociedade teosófica, o terceiro diz: os poderes latentes do homem e as leis não explicadas da natureza? São esses. Não tem nada de sobrenatural, nada que seja contra a natureza. Tudo é natural, tudo faz parte da lei da natureza. Então, o mestre, quando começa a ensinar algum discípulo, quando ele aceita um discípulo, ele adquire, ele é responsável por todas as, vamos dizer, como pecados que colocaram aqui, daquele discípulo. Porque ele entra em ressonância, numa assimilação de naturezas tão grande que ele chama para si. Então, tudo aquilo que ele vai passar para aquele discípulo, ele tem uma responsabilidade tão grande que ele também responde. Ocultismo prático é tomar as rédeas. Isso daqui não era do livro, não. Essas foram minhas ideias que eu coloquei aqui. É tomar as rédeas de nossa natureza em nossas mãos, tal qual o experiente cavaleiro que conduz seu cavalo para onde, quando e como quiser. Não sermos mais joguetes dos desejos e paixões, comandados pelas reações de nossas emoções, né? Ocultismo prático é um estudo demasiado sério e perigoso para ser realizado sem a mais extrema dedicação e sem que se esteja pronto a sacrificar tudo e a si mesmo em primeiro lugar para atingir seu objetivo. Bom, só que a gente já descarta de lado qualquer coisa que seja referente a usar de poderes para prejudicar os outros, ou para fazer uso desses poderes em benefício próprio, né? Ocultismo como sendo o estudo do lado oculto da natureza. Isso é ocultismo. Não é nada demais. É uma lei, é uma parte da natureza que a física, muitas vezes, hoje em dia já não, com a chamada física quântica, né? Não é física quântica, na verdade tudo é física, porque se fosse uma separada da outra, então já teria um grande problema. Mas enfim, com a chamada física quântica, já existem experimentos, né, científicos que podem atestar esse outro lado oculto, que até um determinado momento não era assim tão fácil. E não apenas daquela parte mínima, que é o objeto de investigação da ciência moderna. Isso daqui foi escrito no começo do século XIX, né? Então, naquela época, não tinha o conhecimento da física quântica. Era só mesmo aquela física material, mecânica, né? Hoje já tem essa visão, mas mesmo assim, ainda hoje, tem cientistas que são dogmáticos e que a premissa deles é errada. Eles partem da premissa que a matéria é que produz vida. Quer dizer, eu acho isso absurdo, mas para eles é isso. Então, se a premissa está errada, todo o resto está errado, né? Mas eu acho que é uma minoria desse tipo de cientista. A maioria sabe, entende que existe algo que a gente não capta com os nossos sentidos externos e que isso é que produz toda a forma que a gente vê, né? Ocultismo não é magia. É comparativa. Olha, isso é muito interessante.
É comparativamente fácil aprender os truques de encantamento e os métodos de uso das forças mais sutis, mas ainda assim materiais da natureza física. Os poderes da alma animal no homem são logo despertados. As forças que o seu amor, seu ódio e sua paixão podem pôr em ação são prontamente desenvolvidas. Mas isso é magia negra, feitiçaria, pois é a intenção, somente a intenção, que faz com que qualquer exercício de poder torne-se magia negra e maligna, ou branca e benéfica. Eu já vou fazer um comentário aqui. É impossível empregar forças espirituais se houver o mais leve traço de egoísmo presente no operador. Pois, a não ser que a intenção seja totalmente pura, a vontade espiritual converter-se-á em psíquica, agindo sobre o plano astral e podendo produzir resultados terríveis. Então, vamos voltar aqui, olha. Aqui. Os poderes da alma animal no homem são logo despertados. As forças que o seu amor, seu ódio e sua paixão podem pôr em ação são prontamente desenvolvidas. Mas isso é magia negra, feitiçaria. Puxa, mas aqui falou de amor. Como é magia negra? Se está falando de amor, né? Quando eu li a primeira vez, eu pensei nisso. Falei, mas acho que ela se confundiu quando ela colocou seu amor, né? Isso é magia negra? Pois bem, ontem eu assisti a um filme que veio a calhar. Eu já tinha conseguido aí lendo outras vezes, e o livro, a leitura tem isso. Você vai lendo, à medida que você lê, você vai mergulhando mais profundo. Então você vai captando tudo aquilo que você não capta na primeira, né? Então eu já tinha percebido o que ela queria dizer com esse amor. Porque olha aqui na frente. Opa! Aqui, ó. Seu amor, seu ódio, sua paixão podem pôr em ação prontamente desenvolvidas. Mas isso é magia negra, feitiçaria. Pois a intenção, somente a intenção que faz com que qualquer exercício de poder torne-se magia negra e maligna, ou branca e benéfica. Mas a magia branca e benéfica, ou a magia negra e maligna, ambas estão sendo diferenciadas apenas pela intenção, somente pela intenção. Mas as forças empregadas são as mesmas, os poderes são os mesmos. Mas mesmo quando eu tenho amor, eu posso fazer magia negra. Por quê? Porque eu vou agir egoístamente e não deixa de ser um amor, aquele amor posse ainda, né? Então esse filme que eu assisti ontem, que chama Uma Prova de Amor, ele me deu bem esse exemplo para eu poder colocar aqui. Era uma família, o pai e a mãe, que teve uma filha que, quando tinha acho que uns 5 anos, apareceu um problema de câncer. E essa mãe falou, eu não vou deixar ela morrer. E o médico, foram nos médicos, e os dois não poderiam doar medula porque não eram compatíveis, mas o médico falou, eu não posso falar, mas existe um procedimento de fazer uma experiência de nascer uma criança, onde a gente oriente geneticamente para que esta criança possa ser doadora dela. E foi feito. E a mãe nunca aceitava não para nada que fosse contrário à vontade dela de fazer aquela filha sobreviver, não permitir que ela morresse, né? E essa menina nasceu, e essa menina, desde que nasceu, servia de repositório para aquela outra irmã
Desde que ela nasceu, tiraram então células do cordão umbilical para fazer para a menina. E a menina teve uma sobrevida, a expectativa era de 5 anos e ela se tornou uma moça. E a mãe, e aí vai passando o filme, você vai vendo. O filho, o outro, eram 3, a menina doente, um outro filho e a menina novinha, a caçula, que também já estava mocinha nessa, tinha 11 anos. 11 anos na época que o filme passa. E o menino era disléxico e a mãe nunca percebeu praticamente. Porque a atenção da mãe era só para a menina doente. A outra não tinha necessidade de nada. Ela era ótima, era sadia, mas ela vivia sendo furada aqui e ali para doar alguma coisa para a irmã. E num determinado momento, a irmã, mas a gente não sabe, no fim a gente fica sabendo, essa menina de 11 anos entra com um pedido de emancipação médica. Ela vai a um advogado e pede que ela não quer mais servir de doadora, que ela tem direito de ter a vida dela, porque ela ia ter que doar um rim. E ela não queria mais doar. E a gente pensa que ela está querendo isso mesmo porque ela percebeu. Mas no fim a gente vê que foi a outra irmã que tentou libertá-la, pedindo para que ela fizesse isso, né? E porque a irmã não ia ter coragem de agir contra a mãe diretamente, dizendo que não queria, porque ela sabia que a mãe não ia aceitar. Então eu estou colocando isso aqui, e no final a menina entra com esse processo, ganha, mas a outra acaba morrendo antes. E a mãe fica sabendo, porque durante o processo o filho fala que ela está fazendo aquilo porque a irmã pediu, né? Então estou dando esse exemplo porque é um exemplo de amor. A mãe tinha um amor profundo por essa menina, mas um amor apegado, um amor egoísta. E o que ela fazia era sim magia negra, porque ela fazia tudo girar em torno daquela menina e dela. Porque ela se achava que ia ser a salvadora. Olha o egoísmo por trás disso. Revestido de amor. O amor interessado e não desinteressado. Isso. É o interesse somente. E um amor que não é um amor de aceitação, né? Porque se vem um problema, uma coisa é a gente tentar ajudar, tentar fazer tudo o que é possível, né, para salvar. Mas quando não é possível, você tem que aceitar, porque aceitar a vida como ela se apresenta significa humildade. Humildade é um desejo maior do que o seu, que não era o que essa mãe tinha, né? Então, isso é um exemplo de como pode haver magia negra mesmo com amor, né? Magia negra não é só aquela que aparece com aquele símbolo lá, né, aquele símbolo lá do diabo e não sei o quê, e rituais sanguíneos. Não, magia negra é tudo aquilo que eu faço com que as coisas funcionem de acordo com a minha vontade. E por isso que a humildade é um fator essencial. E a devoção é um grande diferencial, porque quando a gente sente devoção por alguém, por algo, a gente se coloca num plano abaixo, né? Então a devoção ao mestre, a devoção a Deus, faz com que a gente aceite uma vontade que não seja a nossa. Professora, aí dentro... Olha, só vou falar para os outros. Ele sabe que eu não sou professor, mas ele gosta de chamar de professor. Então tá bom. Desse panorama que a senhora pôs para nós, a gente começa a entender mais profundamente a expressão fazer a vontade de Deus, que parece tão brega, né? Hoje em dia, não, fulano já está falando fazer a vontade de Deus, e já virou religião, já virou fanatismo. Não, isso. É dentro desse contexto que a gente entende. Fazer a vontade de Deus nos livra de cair nessas armadilhas, de fazer até uma magia negra, amando, né? Isso, exatamente. E quando a gente usa essa expressão, você colocou muito bem,
fazer a vontade de Deus, já muita gente olha com preconceito, né? E um fanático, né? E não é. Aceitar a vida como ela se apresenta, né? Os poderes e as forças de origem animal podem igualmente ser usados tanto pelo egoísta e vingativo, quanto pelo altruísta e todo compassivo. Os poderes e as forças espirituais são concedidos somente àqueles que são perfeitamente puros de coração, e isto é magia divina. Magia divina. E esta que nós vamos aprender seguindo, trilhando o ocultismo prático, a magia divina. Célia, e sobre o parágrafo anterior? Fala. Os poderes e as forças de origem animal que você estava falando. São os poderes e forças da natureza. Aqui, ó, os poderes e forças de origem animal, né? Os poderes e forças da natureza, né? Que a gente desenvolve, porque quando você trilha o caminho do treinamento oculto, ou seja, do conhecimento, olha lá no começo, por isso que eu coloquei, conhecimento, a ciência, você começa a estudar, você cria métodos de práticas diárias, e isso faz, sim, com que a gente desenvolva esses poderes da natureza, os poderes latentes do homem. Assim como quando a gente se propõe a fazer os exercícios físicos, né? Com uma prática constante, um treinamento sério, a gente desenvolve. Olha o físico do Heitor, olha o meu. É óbvio que ele tem muito mais do que eu. Mas é verdade, porque você fez um treinamento. Então, a gente sempre desenvolve poderes. Depende de quais, né? Desenvolve os dois. Os dois. Ele já desenvolveu, com certeza. Eu não desenvolvi esse. Quais são, então, as condições requeridas para tornar-se um estudante da divina sapiência, do divino conhecimento, da magia divina? Pois que fique claro que tal instrução não pode, quiçá, ser ministrada, a não ser que estas condições sejam preenchidas e rigorosamente levadas a cabo durante os anos de estudo. Ninguém pode nadar a não ser que entre em água profunda. Nenhum pássaro pode voar a não ser que suas asas se tenham desenvolvido e que tenha espaço à sua frente, bem como coragem para lançar-se no ar. Um homem que queira manejar uma espada de duplo corte deve ser um mestre completo no manejo da espada sem corte, para que não venha a ferir-se a si mesmo, ou, o que é pior, ferir outros na primeira tentativa. Acho que, né? Nenhum discípulo pode sentir diferença entre si mesmo e seus companheiros de estudos, tais como: eu sou o mais sábio, eu sou o mais santo e agrado mais ao instrutor, ou à minha comunidade do que meu irmão, etc. E permanecer um discípulo, isso daí é discípulo. Seus pensamentos devem predominantemente se manter fixos em seu coração, afastando dele todo pensamento hostil a qualquer ser vivente. Olha só, fixo em seu coração. Porque se a gente se deixar levar só pela mente concreta, a mente concreta é a mente da separatividade, é a mente importante, fundamental para que possamos viver aqui no plano físico, mas ela é concreta. Tudo que é concreto é separado, né? O corpo concreto do Serginho está lá, o meu está aqui. Mas é o corpo concreto. Porque a mente abstrata, essa não é separada. Mas então, o coração, ele é o que? A base, a sede do amor, né? Então, por isso
que o discípulo, olha lá, deve estar com os pensamentos predominantes, os pensamentos no coração. Olha só. Isso quer dizer que mente e coração têm que se tornar um só. Só assim é que a evolução acontece, né? Então vamos lá. Ele, o coração, deve estar pleno do sentimento de unidade em relação a todos os outros seres, bem como a tudo na natureza. De outro modo, não pode haver sucesso. Isso tudo o Osmir falou na palestra dele anterior. Todo sentimento de separatividade deve ser deixado de lado. Mas isso, claro, gente, isso é um caminho, né? Vai sendo trilhado aos poucos. Não quer dizer, olha, eu não sirvo então, porque eu ainda tenho. Todos nós temos aqui, todos. Mas a partir do momento em que nós já vislumbramos esse plano e que estamos aqui em pleno sábado, né, buscando entender, ouvindo sobre esse assunto, significa que temos essa vontade de trilhar. E isso vai ser um processo. Aos pouquinhos nós vamos deixando. É como eu ir lá na academia do Heitor e falar, olha, eu quero começar, tá certo, eu ainda sou fraquinha, ainda não tenho, mas eu quero fazer. Ele vai falar, não, você é fraquinha, cai fora, não dá certo. Torne apenas a doutrina do olho. Ritualismo exotérico vazio. Ritualismo de fora, que é aquele assim, tem discurso, certo? Mas as atitudes efetivas vão para o lado da separatividade. Quer dizer, eu acabo deixando que a vaidade me leve, me iluda. Olha, eu já estou sabendo, eu sou melhor, eu sou boa. Só o fato de eu achar que eu sou boa e que eu sou melhor, já vejo que eu não sou, né? Porque eu sou apenas uma parte. E ontem na palestra lá a gente falou, e eu gosto muito dessa imagem do quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça de 5.000 peças, eu acho que a maioria já viu. As pecinhas são pequenininhas, né? Mas se essa pecinha pequenininha não tiver no lugar exatamente que ela tem que estar, o quebra-cabeça não dá certo, né? Então é assim, somos nós. Nós, cada um de nós somos uma pecinha desse quebra-cabeça, que temos que viver o nosso Dharma, que só vivendo o nosso Dharma, cumprindo a nossa função, é que nós vamos permitir que o Dharma da unidade seja realizado. Então, olha como é importante. A cor daquela pecinha pode ser até parecida com aquele lugar, mas a forma dela não se encaixa direito. Ela fica até mais ou menos, mas não é. Então a beleza da imagem no total falha. Então é isso. Então a gente tem que ter o quê? Sempre a visão do uno, a visão do coletivo. E a minha ação individual, ela é em função do coletivo e a favor do coletivo, da unidade, e não para mim. Isso que é o que ali está dizendo. A mente deve permanecer impassível a tudo que não sejam as verdades universais da natureza. Uma flor, ela não está preocupada, ela não está se abrindo para ela ser, como que flor maravilhosa essa daqui. Ela abre, ela mostra a sua beleza, ela exala o seu perfume. Por quê? Para que o inseto venha ali e polinize, faça o trabalho dele também na natureza. É isso, né? A meditação, a abstinência, a observação dos deveres morais, pensamentos gentis, boas ações e palavras amáveis, assim como boa vontade para com todos e um total esquecimento do eu, são os meios mais eficazes
eficazes de se obter conhecimento e preparar-se para a recepção da sabedoria universal, superior. Né? Gente, é claro que isso aqui não é tão fácil e, de novo, nós estamos começando, né? Mas é a realização disso. A gente pode começar desenvolvendo o máximo possível as palavras amáveis, a boa vontade para com o outro. Eu não tenho um esquecimento total de mim, eu não tenho ainda, né? Mas eu estou trabalhando. Então, não é para ninguém desistir, porque a gente não se encaixa aqui. Isso simplesmente é um modelo a ser seguido, o qual vai ser, a gente vai chegar até lá num futuro distante. Ontem, na palestra, no livrinho Luz no Caminho, diz ali, esse desenvolvimento leva idades, não é trabalho para uma vida. Aí vem de novo, então, essa vida dessa personalidade é um dia na vida do ego espiritual, não o ego psicológico, a personalidade, né? Da alma. E é ela que está evoluindo, ela se utiliza da personalidade como instrumento de evolução. E é por isso que nós, como personalidades, devemos fazer aquilo tudo que pudermos fazer nesse sentido para trabalhar em função da nossa alma. E quando iniciamos esse caminho, nós fazemos uma proposta à alma. Nós colocamos a nossa vontade em favor da alma. Isso é uma coisa séria, né? E maravilhosa ao mesmo tempo. Aqui tem essas duas palavrinhas que são a base fundamental. E aqui entra a Raja Yoga. Porque o ocultismo prático e Raja Yoga é praticamente a mesma coisa. E Yama e Niyama são a base. Se não começar por Yama e Niyama, não adianta querer meditar. Você pode até conseguir alguma coisa, mas você pode se tornar um mago negro. Então é melhor não fazer. O que é Yama? Votos de autodomínio, abstenção de violência. O que é Niyama? Pureza, contentamento, austeridade, autoentrega a Deus, aceitação, devoção. Puxa, se eu tenho um problema na minha vida, é porque aquele problema é um trabalho que eu tenho que realizar, é um desafio que eu, enfrentando, vou desenvolver os poderes, assim como puxar peso lá. Não é um trabalho? É um desafio, é pesado, aqueles 10, 20, sei lá quanto que eu vou conseguir puxar. Mas para eu conseguir desenvolver meus músculos, é puxando o peso. Não adianta eu ficar sentadinha lá bonitinha que eu não vou conseguir. E os problemas são isso, são os pesos para desenvolver o músculo do nosso coração, um exemplo, né? Mas os poderes latentes, aqueles que a gente não vê. E o contentamento é humildade, é aceitação. Eu aceito a vida que eu tenho e vou procurar trabalhar com ela da melhor maneira possível. Resolver os problemas que me aparecem, sem reclamar. Olha a diferença. Aquela mãe que tentou, ela não tinha contentamento, ela não tinha autoentrega a Deus. Ela tentar ajudar a filha é uma coisa, mas ela não aceitar a doença da filha é outra bem diferente, né? O verdadeiro ocultismo ou teosofia é a grande renúncia ao eu, incondicional e absolutamente, tanto em pensamento quanto em ação. É altruísmo, e também lança aquele que o pratica totalmente para fora do cômputo das fileiras dos vivos.
Não para si, mas para o mundo que ele vive. Então logo tenha comprometido a si mesmo com a obra, né? Comprometi a minha personalidade com a obra da minha alma. E por que lança para fora das fileiras dos vivos? O que hoje a humanidade, de um modo geral, comum faz? Vive para consumir pelos prazeres próprios, não é isso? Para dar vazão e satisfação aos prazeres. Alguém que se lance no ocultismo prático, ele passa a não viver mais dessa maneira, né? Não vai morrer, ele vai viver de uma outra maneira. Também não quer dizer que ele tem que se afastar das pessoas comuns, da família. Por exemplo, a minha família ninguém se interessa, mas eu os amo, eles são maravilhosos comigo, né? E não vou sair de lá de perto deles, não vou deixar de amigos que eu tenho, de conviver, não é isso, né? Agora aqui, olha, para finalizar, algumas sugestões práticas para a vida diária, que ela dá lá no livrinho, e eu de novo vou voltar a dizer, não se assustem, tá? Podem começar devagarzinho. Então, levanta cedo, logo que tenhas despertado, sem ficar deitado indolentemente na cama, meio sonolento e meio desperto. Então reza com fervor, pedindo para que toda a humanidade possa ser regenerada espiritualmente, que aqueles que estão lutando no caminho da verdade possam ser encorajados por tuas preces, que trabalhem com mais ardor e que obtenham sucesso, e que tu possas ser fortalecido e não ceder às seduções dos sentidos. Gente, é bem diferente daquelas preces que a gente está acostumada, né? Eu quero que o meu filho fique curado, eu quero que... eu quero ter força para comprar aquela casa, estou trabalhando. Não é nada disso. As orações é pedir para o bem. E eu não tenho nada que pedir para mim, porque a vida sabe o que eu preciso. Eu estou no lugar que eu tenho que estar, com os amigos, com o meio que eu preciso estar para desenvolver o meu potencial. Então eu não tenho que pedir nada disso. Imagina mentalmente a figura de teu mestre em estado de samadhi. Então assim, para quem tem uma adoração, uma devoção pelo mestre Jesus, em estado de samadhi, assim, ele brilhando de amor, pronto, né? Fixa essa imagem diante de ti, preencha com todos os detalhes, pensa nele com reverência e reza para que todos os erros de omissão e comissão possam ser perdoados. Isso facilitará grandemente a concentração, purificará o teu coração e muito mais. E veja que é de manhã. De manhã a gente já coloca o rumo, né? Ou então, reflete sobre as fraquezas do teu caráter. Se a pessoa não tem uma natureza devocional, também não tem importância, tem um outro exercício aqui. Fácil. Reflete sobre as fraquezas do teu caráter. Compreende plenamente os males e os prazeres passageiros que elas te proporcionam. E queira firmemente fazer tudo quanto possas para não ceder a elas da próxima vez. Esta autoanálise e o apresentar a ti mesmo perante o tribunal da tua própria consciência facilitará em grau até agora não imaginado o teu progresso espiritual. Quando estiveres tomando banho, exercita durante todo o tempo a tua vontade, para que as tuas impurezas morais sejam levadas pela água, juntamente com as demais impurezas do corpo. Em teu relacionamento com os outros, observa as seguintes regras. Nunca faças aquilo que não estejas comprometido a fazer como teu dever. Isto é, nunca faças qualquer coisa desnecessária. Antes de fazer algo, pensa se é teu dever fazê-lo. Porque tem gente que faz o trabalho dos outros
E acha depois que porque a pessoa não agradeceu, a pessoa é uma ingrata, ou que os outros não agradeceram. Mas ela não tinha nada que ter feito. Não era nem para ela fazer. Isso acontece muito. E aí a gente vai ficando, olha, ninguém dá bola, ninguém repara no que eu faço tanto. Mas era para fazer? Parece bobagem, mas não é. De novo, olha a pecinha do quebra-cabeça, né? Nunca digas uma palavra desnecessária. Pensa nos efeitos que tuas palavras podem produzir antes de pronunciá-las. Nunca te permitas violar teus princípios por forças de tuas companhias. Muitas vezes isso acontece. Palavra tem poder, sim, né? E eu ceder para não ser mal vista, a fazer algo que eu não queria fazer. Nunca permitas que qualquer pensamento desnecessário ou vão ocupe tua mente. Isso é mais fácil dizer do que fazer. Não, aqui só que ela acha, né? Não podes esvaziar tua mente de uma só vez. Por isso, no início, tenta evitar pensamentos maus ou ociosos, antes ocupando a tua mente com a análise de tuas próprias faltas ou com a contemplação daqueles que são perfeitos. Então, é muito natural, é comum a gente entrar em devaneio, né? Tem um momento que eu estou sentada lá no metrô, não tenho nada que fazer, e a cabeça devaneia. Não devemos permitir isso. Vamos ocupar com alguma coisa construtiva. Ou como? Observando, né, alguma coisa nossa que a gente precisa mudar e percebendo o que a gente pode fazer. Enfim, né? Tá acabando, gente. Durante as refeições, isso é difícil. Durante as refeições, exercita a tua vontade de modo que o teu alimento seja apropriadamente digerido, a fim de formar para ti um corpo em harmonia com as tuas aspirações espirituais, que não gere paixões maléficas e maus pensamentos. Normalmente a gente se alimenta para sentir um prazer também. Hoje em dia, principalmente, que o gourmet está aí, né? Todo mundo fazendo curso de gourmet, todo mundo usufruindo dos sabores, dos alimentos. É exatamente o oposto. A gente precisa se alimentar para ter um corpo que sirva aquela espada. Se a espada do guerreiro for fraca, ele não vai conseguir realizar a batalha, né? Come apenas quando tiveres fome, bebe apenas quando tiveres sede. Nunca de outro modo. Se um prato especial atrai o teu paladar, não te permitas ser seduzido a comer para satisfazer aquele desejo ardente. É difícil. Lembra-te que o desejo não existia alguns segundos antes e que cessará de existir alguns segundos depois, de que é um prazer transitório e que aquilo que agora é um prazer irá tornar-se dor se tu o ingerires em demasia, de que dá prazer apenas para a língua. Lembra-te de que se te afligires em demasia para obter tal prato e te permitires ser seduzido por ele, não terás qualquer tipo de pudor para consegui-lo. De que uma vez que existe outro objeto que te possa trazer felicidade eterna, convergir teus desejos para algo transitório é pura tolice. De que tu não és nem o corpo, nem os sentidos. E, portanto, o prazer e as dores que eles experimentam jamais poderão realmente te afetar. E assim por diante. De novo, gente, não é fácil, mas a gente pode começar. Pratica a mesma série de raciocínios no caso de qualquer outra tentação. E ainda que venhas a falhar muitas vezes, mesmo assim, com toda certeza,
chegarás ao êxito. Não leias em demasia. Se leres por 10 minutos, reflete por outras tantas horas. Habitua-te à solidão e a permanecer só com os teus pensamentos. Eu falei que não era fácil, né? Mas olha, não faz mal, eu não consegui hoje, não consegui ontem, eu consigo hoje. Não consegui, e assim eu vou tentando, né? Acostuma-te ao pensamento de que ninguém, além de ti, pode dar-te assistência. E desapega-te de tuas afeições em relação a todas as coisas, gradualmente. Antes de dormir, reza como fizeste pela manhã. Faz uma revisão das ações do dia, vê onde tu falhaste e resolve então que não falharás nas mesmas coisas amanhã. Para aqueles que reclamam de terem aprendido pouco na sociedade teosófica, deixemos que as palavras seguintes, publicadas num artigo da revista PAF, de fevereiro passado, calem fundo em teus corações. A chave de cada estágio é o próprio aspirante. Não é o temor a Deus que é o começo da sabedoria, mas sim o conhecimento do eu, que é a sabedoria mesma em si mesma. Olha de novo, ciência, sabedoria, método científico. Olha tudo aquilo que a gente viu que a gente tem que praticar. É o método, né? Quão magnífica e verdadeira se apresenta assim para o estudante de ocultismo que começou a compreender algumas das verdades precedentes. A resposta dada pelo oráculo de Delfos a todos os que vinham em busca da sabedoria oculta. Palavras repetidas e enfatizadas tantas vezes pelo sábio Sócrates. Homem, conhece-te a ti mesmo. Paz a todos vocês. Então, e aí agora a gente abre para as perguntas para o Osíris e para cá. E para as colaborações também, né? Primeiro de tudo, boa tarde. É uma alegria imensa poder estar aqui partilhando com tanta gente maravilhosa, um pouquinho do que a gente estuda, né? Das pesquisas que a gente faz e da descoberta que a gente vivencia. Essa é a intenção. E esse livro, Ocultismo Prático, é um livro pequenininho, né? Agora tem uma versão de bolso pequenininha, eu tenho ainda aquele mais antigo, que ele é maiorzinho, mais fininho. Mas como o livro outro que eu ontem falei a respeito, que é Luz no Caminho, são livros muito profundos. Pequenos na forma, porém profundos na vida, né? Grandes na vida. Então a gente vai falar também de uma maneira resumida, claro, mas dar uma pincelada mais ou menos para dizer o que se trata esse tal de ocultismo prático, né? O que é esse tal de ocultismo prático. E aí, depois no final, que não vai demorar muito, a gente abre para as perguntas, tanto referentes à palestra do Osmi, quanto dessa. Tudo está encadeado, então acho que não vai ter dificuldade, né? Então, olha, ocultismo prático, ciência oculta, Raja Yoga. São dois subtítulos desse título, dessas duas palavrinhas, ocultismo prático, sinônimos praticamente dela, né? Então, vamos lá. Ocultismo teórico. Escrevemos as experiências que nós fizemos. Isso é ciência. Então, é o conhecimento e o corpo desse conhecimento. E tudo isso tem um método, né? Para fazer essa ciência, nós usamos o método científico, que é um conjunto de regras que devem proceder. Então, olha, eu frisei algumas palavrinhas que a gente precisa perceber. Sistemáticos, sistema, método e regras.
Porque o ocultismo prático é ciência porque ele usa de práticas sistemáticas e de método científico, que é regras para descobrir, para estudar, para se aprofundar naquele conhecimento. Tá? Há muitas pessoas que estão à procura de instruções práticas de ocultismo. Faz-se necessário, portanto, esclarecer de uma vez por todas duas coisinhas. Primeiro, ocultismo, muitas pessoas confundem com magia, né? Com ciências ocultas, coisas ocultas, no sentido de poderes a serem usados de maneira egoísta, para o mal, não é isso? Então, vamos ver o que é. Então, duas coisinhas que a gente tem que perceber. A diferença essencial entre ocultismo teórico e ocultismo prático, ou o que é geralmente conhecido como teosofia, que é o teórico, e ciência oculta do outro. Porque a teosofia é um corpo de verdades, é um conhecimento teórico. Mas o fato de você estudar teosofia apenas não faz com que você seja um ocultista. Então a gente vai ver essa diferença. A natureza das dificuldades envolvidas no estudo da ciência oculta, ou ocultismo prático. E agora aqui vem uma coisa que depois a gente fala, é fácil. Não acho que seja, mas vamos dizer, é porque aqui eu tirei tudo do livro, né? Então no livro está desse jeito, mas não é tão fácil assim. É fácil relativamente tornar-se um teósofo. Qualquer pessoa com mediana capacidade intelectual e com certa inclinação para a metafísica, que leve uma vida pura e altruísta, que encontre mais alegria em ajudar seu próximo do que receber ajuda para si mesmo, que esteja sempre pronta a sacrificar os seus prazeres pessoais em benefício dos outros, que ame a verdade, a bondade e a sabedoria simplesmente pelo que são em si mesmas e não pelo benefício que delas possa oferir, é um teósofo. É tão fácil assim? Teosofia. Ocultismo prático, ciência oculta. A ciência, o que é ciência? Por que ocultismo prático é ciência oculta, né? O que é ciência? Ciência é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano. Em sentido amplo e diversificado, ciência, do latim scientia, traduzido por conhecimento, refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemáticos. Em sentido estrito, ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conhecido através de tais pesquisas. Método científico é o conjunto de regras de como se deve proceder a fim de produzir conhecimento dito científico. Bom, então aqui nós temos alguns conceitos que a gente precisa entender para poder dar prosseguimento. Então, conhecimento e ciência são praticamente a mesma coisa, né? A ciência, ela é tanto aquele conhecimento que a gente adquire, quanto o corpo daquele conhecimento, ou seja, aquilo que nós... Então não é fácil ser um teósofo, e mais difícil ainda é ser um ocultista. Mas é que com isso aqui, a Blavatsky estava querendo dizer que, por exemplo, aquela pessoa religiosa que
que busca vivenciar a religião da qual ela pertence, seja qual religião for, né? Mas que é uma pessoa, vamos colocar entre aspas, temente a Deus, no sentido de se dedicar, devota a Deus, melhor assim, né? Devota a Deus, que tem uma bondade natural, que gosta de ajudar o próximo, que não se importa muito com si mesma. Tem várias pessoas assim, em muitas religiões variadas. Essa pessoa, e que goste de estudar e conhecer algo da vida manifesta. Tem pessoas assim em qualquer religião. Essa pessoa, sem que ela mesma saiba, ela é uma teósofa. Por quê? Porque ela tem essas qualidades básicas, no sentido assim, de ser fraterna naturalmente, desapegada, né? E gostar de estudar. Quer conhecer. Então, por isso que ali diz uma certa inclinação para a metafísica, né? Porque a gente tem que gostar